André Mendonça peita Gilmar Mendes, manda duríssimos recados para integrantes do STF e lava a alma dos brasileiros, dando um resquício de esperança para o caos que nós estamos vivendo no Brasil. Olá, aqui é o Thiago Burigato, sejam todos muito bem-vindos a mais um Burigato News, e eu quero mostrar para vocês trechos da votação que ocorreu ontem lá no STF para a possibilidade de manutenção das prisões do pai do Vorcaro e do primo de Vorcaro. E eis que então, as prisões elas foram mantidas, Gilmar Mendes votou pela manutenção das prisões, ou seja, ele gostaria que eles fossem e ficassem em prisões domiciliares, mas eis que, vejam, neste imbróglio todo, o real ponto que nós precisamos prestar atenção é como tudo isso se sucedeu. E qual foi, então, o embate real que aconteceu dentro do STF. Mais do que aquelas decisões, digamos assim, aqueles votos abstratos, com aquele monte de discursos muitas vezes não muito mais voltados ao jurídico, mas muito mais voltados a expressões ideológicas e coisas nesse sentido. Mas eis que, então, surpreendentemente, André Mendonça bateu de frente com Gilmar Mendes a partir de todas essas possíveis colocações. E é justamente o que eu quero mostrar para vocês agora, Então, se você é novo ou nova aqui, já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, primeiro, para ajudar este canal a crescer, segundo, para você não perder nada e estar sempre muito bem informado perante o caos que nós vivemos no Brasil e um momento de grande importância. E vejam, no período de eleições é óbvio, que o principal ponto que nós, eleitores, podemos ter é o de conscientização. E estou fazendo aqui a minha parte no canal, então conto com você dando like, se inscrevendo e compartilhando com quem precisa assistir este vídeo, beleza? Então vamos começar com este primeiro embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça, e já já eu comento com vocês alguns pontos. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Rapaz. André Mendonça, primeiro, o primeiro ponto que é muito bom neste vídeo, mostra, até que enfim, uma postura, E vejam, até que enfim, no sentido não necessariamente de André Mendonça, mas no sentido de alguém realmente enfrentar falas como estas, de que não, no que não pode acontecer e aí aquelas abstrações, Porque vejam, o que mais é angustiante de ver, sejam nos votos ou nas expressões, que infelizmente hoje estamos falando de um tribunal, não deveríamos estar falando de um linguajar político, Mas infelizmente é o que a gente mais vê em tribunais, Extrema-direita, certo? Ou coisas assim, E a gente não estão sendo citadas leis, procedimentos, E tudo mais. E aí eis que então, primeiro ponto é este, Gilmar Mendes sugere, não pode, Havia ali dispositivos assim, assado, e eis que então André Mendonça fala, não está havendo. E aí qual que é o ponto principal aqui? O ponto principal é o seguinte, se há, ele precisa falar quais são. Ou seja, este é o primeiro e mais interessante aspecto disso, que é o que mais falta neste debate ideológico que a gente vê hoje em todos os lugares dos poderes, Que é o quê? Eles falam de modo abstrato, mas eles que não apontam nada necessariamente. Quando vão falar de fake news, não apontam as fake news. Quando eles vão falar de regulação, eles não apontam os crimes cometidos, eles não apontam os perigos reais. Eles simplesmente falam de modos abstratos e tudo mais, E é isso que então André Mendonça bate de frente. E quando não, e este é um ponto interessante, veja um outro duríssimo recado. Ele não está vendo, ele não permitiria que isso acontecesse, ele fala isso. E aí, mais uma vez, então, se você está, de certo modo, questionando isso, você precisa apresentar algo factível para tal. Mas é isso que, então, ao final, ele fala que, na verdade, ele vê isso em outros magistrados, em outros procedimentos dentro do STF. E aí, fica difícil, realmente, continuar uma conversa para desmoralizar. E este é o ponto fundamental. Vejam então que, infelizmente, o que nós vemos é, infelizmente, um STF rachado, mas infelizmente assim, Infelizmente porque temos um lado que parece bem difícil e complicado lá dentro. O ponto é que parece que então há esta reação. Mas mais do que isso, esse desnudar de um linguajar que não é jurídico necessariamente, mas sim
ideológico. E este é um gravíssimo problema que nós precisamos enfrentar de todos os modos, principalmente, aí é o seu ponto, na conscientização do eleitorado, para que consiga perceber esse tipo de coisa acontecendo e não mantenha-se dentro daquilo. Porque, entendam, esse é o grave problema. Muitas pessoas veem isso nos jornais, na mídia e tudo mais e repetem esses chavões. Eu vejo isso muitas vezes até em comentários de vídeos. Este é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, mas continuamos que não para por aí. Vejam então este outro, né? Uma outra acusação, um outro recado duríssimo que André Mendonça dá e que nos chama a atenção. Vamos lá. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. A defesa até apresentou a primeira... Pois é, né? Então, ou seja, ele não participa da delação, porque ele sabe que senão ele vai viciar o processo. E, infelizmente, no Brasil, sabemos que quem tem muito poder e né, assim, possibilidades, que sabemos que o Forcado possui, vejam, assim, cada vez mais surgem pessoas que foram pagas por Forcado. O cara penetrou em tudo, assim. Ele, sei lá, o cara pagava o guardinha da rua para dar informação, é uma coisa inacreditável. Hoje mesmo eu vi uma notícia que ele pagava agentes da PF para receber informações privilegiadas. É uma coisa inacreditável, assim, e sempre cifras muito altas. Ou seja, imagina, então, se ele tem a capacidade de pagar essas cifras tão altas, quanto de fato não foi? E já já a gente vai ver do que de fato estamos falando quando estamos falando do caso Master. Mas ponto é que André Mendonça dá mais um recado. Estão tentando desmoralizar o meu percurso, digamos assim, e viciar o meu processo, porque sabem que se fizerem isso, se houver qualquer vício, né, eis que então se torna um castelo de cartas que com um peteleco tudo derruba. Como, por exemplo, um CEP, né? E aí vai lá, todas as provas são anuladas e por aí vai, né? E eis que então André Mendonça diz: estou de olho, não acontecerá isso. Aqui não, né? Mas não para por aí, vamos ver mais um vídeo. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Olha, este vídeo, né, por mais que o ponto fundamental seja justamente esse, né, de que Mendonça sinaliza risco à própria vida após assumir a relatoria do Master, e aí até a sua segurança foi reforçada, até onde eu vi. Só que assim, um ponto que eu acho muito interessante deste vídeo é que mostra o seguinte: André Mendonça, ele recupera um espírito que deveria estar em todos os ministros. De fato, é isso. Se você, vejam, há lugares que você escolhe que você tem que realmente pensar. Por exemplo, vou ser um político. Entendam. Infelizmente, por exemplo, no Brasil, em qualquer lugar praticamente, você vai sujar as mãos. Eu não estou dizendo que você será corrupto, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: você sujará as mãos. Imagine você, por exemplo, tomar a decisão de uma invasão de favela. Imagine você tomar uma decisão de mandar policiais para determinado lugar, ou até bombardear outro lugar, ou guerrear, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mesmo que para defender o seu país. Isto, de algum modo, é sujar as mãos. Tanto que tem um livro magnífico sobre isso, Guerras Justas e Injustas, do Michael Walzer, né? Vou até deixar linkado aqui para vocês. Eu sempre deixo livros para que vocês instruam-se, né? E até convido vocês a conhecerem a plataforma Filosofia e Cosmovisão com os meus cursos de filosofia, um preço assim muito acessível para que você de fato se torne uma pessoa mais prudente e realmente inteligente para analisar as questões da sua vida. Link na descrição. Então vejam, é isto. E até uma reflexão que eu faço nas aulas, e fiz, né, recentemente em aulas, é a seguinte: tudo bem, fala-se muito de que os políticos representam o povo brasileiro no seguinte sentido: se tá lá um Lula da vida, por exemplo, é porque nós votamos para que ele estivesse lá, né? E realmente é um fato grave. Mas vejam, será que o político, será que a elite, ela não tem nenhuma influência sobre a personalidade e, de certo modo, o espírito brasileiro? Será que se nós nos deparássemos com uma elite honesta, será que isso não desaguaria em um país mais honesto? Reflitam sobre isso e me deixem até saber nos comentários a sua opinião. Eu realmente creio nisso. Eu acho que muitas vezes até as pessoas, não que isso seja correto, entendam, mas assim, muitas pessoas, elas de fato desistem da honestidade porque elas olham para tudo quanto é lado, e o tempo inteiro no jornal, por exemplo, elas só veem corrupção.
Ela só vê pessoas se dando bem, no sentido pior da palavra, né? Que é roubando e sendo libertas, né? E por aí vai. Como, por exemplo, isso, né? Vejam, e até eu vou pular pro último, porque eu quero mostrar para vocês do que se trata o caso Master, para que vocês tenham uma clara compreensão nas palavras do próprio André Mendonça, que teve acesso a coisas que ainda serão colocadas e ainda serão mostradas para nós. Mas vejam como o André Mendonça, ele descreve o caso do Banco Master. Então, primeiro, né, o espírito fundamental de um ministro, este deveria ser. Né? E agora, do que se trata, de fato, o caso do Banco Master? Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar. O que já é um recado para o Gilmar Mendes, que coloca, e esse é o grande ponto, né? Esses caras, eles estão viciados tanto a ficar falando dos seus chavões e tudo mais, né? Que ele toma uma lapada do André Mendonça falando, eu não tô votando isso, eu tô votando este objeto aqui. Olha, esse é o maior presente que o André Mendonça deu em todos esses vídeos, trazendo concretude e realidade para as falas. Mas continuemos. A maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras. Quiçá questões até ocultas. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. E aqui ele continua com outros pontos que eu já mostrei para vocês. Mas é disso que se trata o caso do Banco Master. É caso de máfia. Meu Deus do céu, ele tinha um sicário. O Vorcaro tinha um sicário. Vejam, a criminalidade no Brasil, ela está num nível tão estrondoso que é surreal pensar que isto que foi descrito por André Mendonça, pelo ministro André Mendonça, foi relatado pelo Daniel Vorcaro como eu não sei ainda o que eu fiz de errado. Vocês se lembram disso? Eu falei aqui em um dos Burigato News, vou deixar linkados aqui os outros Burigato News. Daniel Vorcaro ainda fala, eu não sei o que eu fiz de errado. Basicamente o que ele quer dizer? Ele falou que jogou o jogo no Brasil. O jogo é esse, porra. Não é? E assim, realmente é estonteante pensar que, por exemplo, CV e PCC foram tão defendidos pelo jornal, por exemplo, né? Onde as pessoas viram com muita preocupação um outro país, a maior nação bélica, tecnológica e econômica do mundo, fala, ó, esses caras são terroristas e nós estamos dispostos a ajudá-los. Não, é soberania, meu Deus do céu. Né? Ou seja, chavões, vejam, a criminalidade e a corrupção da inteligência no Brasil, ela chegou em níveis alarmantes. E André Mendonça, vejam, o que ele faz? Ele faz aquela coisa que, quando uma nação está histérica, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, pessoas que não sabem se voltarão vivas para casa, por exemplo, elas saem para comprar um pão, elas não sabem se serão assaltadas no caminho. Essas mesmas pessoas têm a pachorra de falar assim, não, mas é que eu estou preocupado porque quem os Estados Unidos pensam que são, né, para atacar a nossa soberania? Ou seja, é uma pessoa que perdeu a noção total do que se trata a realidade. É uma coisa inacreditável. Então tudo isso que nós vimos aqui do André Mendonça é o seguinte, é um respiro. Opa, alguém numa posição de poder olha para as coisas como elas são. Então, este é o grande ponto de esperança que nós temos aqui com o André Mendonça. E sim, ele precisa cuidar da sua vida, da sua própria vida, né? E sim, agora, assim, o bicho vai pegar. Por quê? Porque ele peitou o Gilmar Mendes para comer de conversa e seus colegas com esses vários recados. E aí, quem vai ganhar esta guerra? Me deixe saber aqui nos comentários e me digam vocês o que vocês acharam das falas do ministro André Mendonça. Mas sim, para mim, isso é um respiro. Não só pela postura, de fato, que me parece ser uma postura de quem de fato é o ministro, né? Mas mais do que isso, a capacidade de, num lamaçal de auto-engano, ter a real capacidade de descrever o que está sendo, o que está acontecendo e a realidade nua e crua como de fato ela é. Lembremos disso. Precisamos recuperar a capacidade disto. E se você quer aprender mais sobre isso, se inscreva no canal, curta o vídeo para não perder nada de novo que eu posto aqui
E se quiser dar um passo a mais, se torne assinante do canal. E um passo ainda maior, se torne assinante da plataforma Filosofia e Cosmovisão. Vai ser um grande prazer me tornar, né, seu professor aqui, né, de filosofia, mais do que análises políticas, que é o que a gente faz lá dentro da plataforma, certo? Sejam todos muito bem-vindos, grande abraço e até o próximo conteúdo.